Muito bem-vindos e bem-vindas ao Sob Pressão, o videocast da Pirelli, que traz personalidades desse mundo automotivo para a gente bater um papo. E enquanto a gente bate esse papo, você vai descobrindo várias coisas legais desse mundo fantástico dos pneus, que está muito mais próximo da nossa realidade, do nosso dia a dia, do que a gente imagina. Eu sou a Karina Simões, sou embaixadora da Pirelli, sou formada em jornalismo. Tenho o prazer de tocar esse podcast aqui ao lado de Roberto Falkenstein, que tem um baita currículo, mais de 40 anos de Pirelli, e ele ficou 20 atuando como diretor de pesquisa e desenvolvimento. Hoje ele é consultor da Pirelli para a área de tecnologias inovativas, conhece muito. Seja bem-vindo, Falken. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e hoje nós vamos falar de suspensão, um elemento muito importante dos veículos aí. É isso aí, o Falken já deu um spoiler aqui do nosso convidado de hoje, mas eu vou passar aqui um currículo. Ele é supervisor de treinamentos da Monroe, é formado em administração de empresas, com pós-graduação em marketing. Ainda bem jovem, ele ainda é jovem, tá, gente? Mas aqui está escrito ainda bem jovem. Ele fez um curso de mecânica do Senai, então já mostrava que ele gostava desse tema. Na sequência, iniciou carreira no mundo automotivo na Bendix do Brasil, que é uma fabricante de freios, e depois de algumas experiências fora do setor automotivo, a gente fala, quando a gente gosta, a gente pode sair um pouquinho, mas volta, né? Aí ele chegou à Monroe em 1999, aonde está até hoje. Seja muito bem-vindo, Juliano Careta. Obrigado, Karina. Obrigado, Roberto. Prazer estar aqui com vocês, tanto em meu nome como em nome da própria Monroe também, né? A gente está aqui para falar sobre suspensão, muitos assuntos importantes. Agradeço pelo jovem, né? Nem tanto, né? Nem tanto, mas essa é uma trajetória mesmo que começa desde cedo, como você disse, desde os 14 anos. Só que antes disso, meu pai já tinha oficina, né? Então, foi ali que o sangue se misturou com a graxa e a gente pôde dar continuidade nessa trajetória. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. E vamos falar sobre amortecedores e pneus. Para a gente é um prazer te receber aqui. Esse tema é muito legal, né? A gente pode falar de uma evolução na suspensão dos automóveis aí, desde que eles começaram e quanto a suspensão ajudou os automóveis a ter mais segurança, enfim, N temas. Mas antes da gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está ouvindo ou nos assistindo o tamanho da Monroe, o que ela é e o que ela representa globalmente. Então, vamos lá. Bom, a Monroe hoje é uma empresa mundial, está presente aí nos 5 continentes, tá? Ao todo, nós temos aproximadamente 196 fábricas, né? Incluindo 2 aqui no Brasil. Caraca, 196? 196, né? Todo o grupo compõe aí de quase 200 fábricas espalhadas pelo mundo todo. Então, é uma marca mundial, né? A Monroe está presente hoje em todas as montadoras, é equipamento original. Muitos dos carros 0 km que vocês compram, ele já sai equipado originalmente com Monroe. E essa mesma tecnologia, esse mesmo produto que você também pode comprar no mercado para poder colocar no carro usado, naquele amortecedor que já apresentou problema, para fazer a manutenção, né? Então, a Monroe realmente ela tem um protagonismo muito grande dentro do cenário automotivo. Não sei se vocês sabem, mas foi a Monroe que inventou o amortecedor em 1916. Uau. Tá? Uau. Olha que interessante, né? Então, a partir daí, né, a Monroe desenvolveu a peça, sempre trouxe melhorias, sempre fazendo com que o amortecedor trabalhasse cada vez mais e melhor, até a gente chegar hoje ao amortecedor eletrônico e daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Boa. Bom, eu já queria aproveitar para falar que eu sou uma consumidora também Monroe nos meus carros. O meu Jeep tem uma suspensão, um amortecedor rancho, que também é do grupo. Então, já desde lá de trás, quando nem se falava muito, a gente já tinha uma suspensão que era a ar e a gente controlava no painel, um Jeepão daquele antigo, com toda essa tecnologia que já vinha de lá de trás. E um outro ponto que eu queria comentar é parabenizar a Monroe pela estratégia de trazer mulheres para falar desse produto, porque tem 3 amigas minhas aí falando sobre a Monroe, fazendo parte desse grupo como parceiras, que é a minha mana, Bia Figueiredo, Paulinha Mascari e Abá Brier. Então, um beijo para vocês, antes da gente continuar essa conversa. Isso mesmo, a Bia é nossa embaixadora também, né? Esse ano está na Fórmula Truck, então está representando muito bem a marca Monroe dentro da competição. Tem a Bárbara Brier também, da Oficina Amiga da Mulher,
né? Sempre trazendo inovações dentro do segmento automotivo. E a Paula Mascari também, que é uma preparadora de motores, é fera naquilo que ela faz. Então a Monre também tem o prazer de estar apoiando essas mulheres que incentivam e que servem de exemplo também para as outras mulheres que querem entrar para o segmento automotivo e às vezes têm vergonha, às vezes, né, tem preconceito, às vezes esbarram em algumas questões culturais que hoje em dia é tudo besteira, Pô, né? Demais. Eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, então parabéns, Monroe. Agora vamos lá, Falken. O que a suspensão tem a ver com os pneus? Olha só, eu imagino assim que toda a parte de amortecedores, molas, enfim, todos os elementos da suspensão é mais ou menos como o pneu, que não pode parar no desenvolvimento, ele tem que continuar se desenvolvendo o tempo todo, porque os carros mudaram, né? A gente percebe que os carros estão cada vez mais seguros, freiam num espaço menor, cada vez mais tem que economizar combustível, absorver as irregularidades do piso. A suspensão, hoje a suspensão é chamada suspensão ativa, você tem aí os dispositivos eletrônicos de segurança da suspensão. O carro mudou, hoje o carro está mais alto, virou um SUV, todo mundo gosta, quer dizer, uma parte das pessoas gostam de SUV. O brasileiro ama, né? O brasileiro passou a gostar mais de SUV, são carros mais altos, que tem mais um centro de gravidade mais alto, isso balança mais o carro, mas graças à suspensão não, você dirige hoje um SUV, uma picape, como se estivesse dirigindo um carro rebaixado, né, praticamente. Então, eu imagino assim, tem que andar para e passo, tem que andar junto. Pneu e suspensão tem que se modernizar junto. Nós fazemos uma quantidade de testes enormes para aprovar um pneu para o carro, mas essa quantidade de testes, sem o amortecedor, não adianta nada. Então, nós só testamos junto com eles. Nós temos que testar junto com eles no veículo que vai ser lançado, seja os amortecedores, molas, enfim, todos os elementos de suspensão, como o pneu, para conseguir dar toda essa segurança para os veículos que é necessário, né, Juliana? E além dessas mudanças também, né, Foco, você comentou sobre o carro, sobre o SUV e tal, a gente tem uma condição de uso muito severo, né? Verdade. As ruas e estradas e... O Brasil não facilita, não né? facilita, não facilita. Mas isso tem um lado bom, né? Porque, olha só, a gente tem um exemplo bem clássico lá na Monroe, né? Outras montadoras de outros países, né, eles pediram para que a Monroe no Brasil desenvolvesse o projeto do amortecedor, né? Porque, só para a gente resumir, a frase é essa: se roda bem no Brasil, Roda em qualquer lugar. roda bem em qualquer E lugar. olha que isso é igualzinho no pneu. Você sabe que a estrutura nossa do pneu brasileiro ele é mais reforçada do que qualquer outro lugar do mundo, em função das nossas condições aí severas. Então, imagino que também aí a Monroe faz da mesma forma. Se roda bem aqui, vai rodar bem em qualquer lugar do mundo. E você sabe que, assim, falando até, né, em alguns treinamentos que eu faço e tal, eu faço uma analogia bem grosseira, eu digo que a suspensão é como se fosse o corpo humano, né? Porque cada membro tem a sua função. Lá na suspensão também cada peça desenvolve o seu papel. E quando, né, a gente perde um membro, o corpo ele fica, né, desequilibrado e aí ele tem que ter um período de adaptação, mas nunca vai ficar igual, né, ao que estava antes. A suspensão é a mesma coisa. Então, quando você tem um pneu que está ruim, quando você tem um amortecedor que está ruim, uma bucha, o que acontece? Os outros componentes que estão no carro, eles começam a trabalhar sobrecarregado, né? E aí aquele pneu que duraria mais 30 mil, vai durar 15. Aquele amortecedor que duraria mais 40 mil quilômetros, vai durar 20. Então, você tem, né, uma série de problemas aí acarretados com a falta da manutenção. Então, é importante a gente entender que a suspensão é esse equilíbrio de peças. E agora falando em desenvolvimento, né? A gente vê esse avanço da tecnologia, a Pirelli com diversos processos. Antes do pneu ser testado, né? Eles fazem uma virtualização ali do produto para que eles possam fazer os testes de maneira virtual e economizar recursos e tal. Nesses últimos 20 anos, você entrou na Monroe em 99. A evolução que a gente teve em termos de tecnologia acessível, aqui, ó, né? Isso aqui não existia praticamente, né? Era aquele tijolo, né, gigantesco, que a função era só ligar mesmo. Agora ninguém usa isso aqui para ligar. Outro dia eu falei até para uma pessoa, sabia que o seu celular ele faz uma ligação? Você pode me ligar? Porque ele faz tantas coisas, né? E ajuda tanto. Como que foi essa evolução que você percebeu nesses 20 anos nesse ramo das suspensões? E só para ressaltar, né? Você vê, o celular substituiu a máquina, a calculadora,
né? Máquina de fazer conta, máquina fotográfica, olha quanta coisa a gente tem hoje dentro do aparelho, né? E a mesma ideia, basicamente, é o amortecedor, né? Então, quando a gente fala do produto, esse produto ele evoluiu sistematicamente, né? Hoje ele tem muito mais capacidade de absorver vibrações, né, e movimentações da carroceria do veículo, tá joia? Hoje, nós fizemos testes na Monroe que evidenciaram que um amortecedor ele se movimenta por quilômetro rodado, em média, 2.600 vezes. Uau! Né? Então, quando a gente olha para uma condição de utilização severa, ruas ruins, estradas ruins, eu preciso de um amortecedor que trabalhe mais, para ele absorver essas irregularidades. Só que ele trabalhando mais também, o que acontece? Teoricamente, ele se desgastaria também mais rápido. Né? Então, aí a gente investe em novos produtos, em novos materiais, em novas tecnologias, para que mesmo ele trabalhando mais, ele possa justamente ter o desempenho, ter uma durabilidade maior, né? Então, só que a princípio, né, o princípio do amortecedor, basicamente, você tem aqui, né, que a pressão dele, ela é resultado do óleo, né, passando pela válvula, tá? Então, aqui a gente tem, né, um êmbolo internamente do amortecedor. Só para quem não está nos assistindo, está ouvindo a gente lá no Spotify, se vocês quiserem ver exatamente o que o Juliano está mostrando, acessem lá o YouTube da Pirelli, porque é muito interessante e muitas pessoas não têm ideia do que tem dentro do amortecedor. Isso. E aqui ele está mostrando, vale a pena, vai lá ver. E aí até eu faço até uma enquete para você que está nos vendo aqui, ó. Você tem ideia de quantas peças formam um amortecedor? E olha, dificilmente as pessoas acertam, viu? Em média, tá? Em média, um amortecedor, ele é formado por 45 componentes. Uau! Tá, ok? 45, né? Então, só para complementar, Karina, o que gera a carga de amortecimento, né, durante o trabalho lá do amortecedor é o óleo passando pela válvula. A gente tem a válvula do pistão, que é essa que fica presa na haste, que fica subindo e descendo, né, conforme o movimento do amortecedor. E tem uma outra válvula aqui embaixo, que é chamada válvula de base. Tá, ok? Então, basicamente, essa válvula, ela controla a carga do amortecedor na abertura e a válvula de base, ela controla a carga no fechamento. E o que mudou muito, em termos de tecnologia, foi a concepção da válvula. Justamente para o amortecedor trabalhar mais e ter maior durabilidade, a gente desenvolveu, então, novas formas, novas válvulas que possam trazer esse resultado para o carro. Uau! E que mais você trouxe para a gente ver aí? Olha, você comentou sobre o amortecedor rancho, né, que está lá no seu carro. Esse amortecedor é muito interessante. Por quê? Via de regra, num amortecedor normal que tem aí no seu carro, você tem uma carga de amortecimento já pré-definida. Né? No amortecedor rancho, você tem uma válvula aqui na base do amortecedor, tá? Onde você gira essa válvula em 9 posições diferentes. Ao girar essa válvula, você vai modificando a passagem do óleo internamente. E modificando essa passagem do óleo, você automaticamente regula, você ajusta, né? Você calibra a carga do amortecedor de acordo com a sua preferência. Você até tem um sistema mais atual, onde você faz isso no painel do carro, né? Você ajusta lá a carga do amortecedor. Não era tão atual assim, porque já faz anos e eu ajustava no painel. Isso. Já. Então, aí, por exemplo, a Karina andando com o carro, ela podia ajustar. Poxa, essa semana eu estou andando com o carro na cidade. Então, eu quero uma coisa, né? Mais ajustada à minha necessidade. A gente tinha esse sistema num Toyota Bandeirante 86. Toyota Você vê, é um carro alto, né? Ele não tem um centro de gravidade baixo, não é um carro socado no chão, então era, né, o motor era um 3.7, diesel, andava bem, a gente colocou um turbo, andava melhor ainda, em alta velocidade, é como se tivesse um prédio, se não fosse o acerto e o ajuste fino da suspensão, dos amortecedores enrijecendo ali para que o carro fique firme, a gente não teria como andar na velocidade que a gente andava com o carro, né? Então, esse amortecedor, ele apresenta essa funcionalidade. E aí, cada motorista ali se sentia um piloto de Fórmula 1, né, Roberto? Que ele ajustava ali a suspensão de acordo com a sua necessidade. Uma outra novidade também, né, que a Monroe está investindo bastante, é que hoje, né, você tem 2 tipos, basicamente, de amortecedor. Um que é composto de fluido e oxigênio, tá, que é o modelo mais comum, que a gente fala que é o hidráulico. E tem o outro que ele é fluido e gás nitrogênio.
né? Então, hoje a Monra ela só fabrica 100% da produção dela mundial é amortecedor equipado com gás nitrogênio. Pô, mas qual é a diferença, né, de um para o outro? Quando eu tenho óleo e ar dentro do amortecedor, durante a movimentação do amortecedor, ele abrindo e fechando em alta velocidade, ar e óleo se misturam. Esse óleo fica parecendo um refrigerante, uma cerveja. Meio fica todo gaseificado, espumado. parece, né? Isso, exatamente, gaseificado. Então, esse óleo, né, nesse formato aerado, ele começa a passar por essas válvulas e ele dá uma pressão que não é a ideal para o amortecedor. Então, a gente precisava eliminar essa variável. Precisava deixar o amortecedor, independente da condição de uso, sempre numa determinada pressão. Então, aí, né, hoje a Monra então, fabrica 100% dos amortecedores dentro dessa concepção do pressurizado. Né? E aí, só fazendo também, né, uma corrida aí tecnológica, aí nós temos esse, ó. Uau. Que é o amortecedor eletrônico, ó. O futuro tá aí, gente. Olha O futuro só. tá aqui. Tá? Então, toda essa história que a gente falou do rancho, Karina, que você, motorista, você faz a calibragem, você ajusta a carga do amortecedor de acordo com a sua preferência, aqui nesse sistema é tudo computadorizado. Os sensores fazem a leitura. Você tem sensores espalhados pela suspensão do veículo que fazem uma leitura inicial em que situação o carro está sendo utilizado. Se ele está andando em alta velocidade, como é que o motorista está freando esse carro, movimento, direção, ângulo de cerçamento, né, Roberto? Sabe muito bem como que é isso daí, né? Então, esses sensores, eles fazem essa leitura e mandam essa mensagem lá para a ECU, para a unidade de controle eletrônico. Dentro da ECU, você tem um software específico para fazer essa comunicação com o amortecedor, tá ok? Chegando nesse software, então, ele reúne essas informações e manda um comando para o amortecedor. Né? Olha só, existe a possibilidade do pneu conversar com o amortecedor. O pneu percebe, porque nós temos o Cyber Tire, que é um sensor interno também, Sim. igual esses que o Juliano está comentando na suspensão, que lê o que o pneu está sofrendo. Né? Se ele está até escorregando, por exemplo, que está chovendo, ou se ele está num lugar que exige muito, pouco contato dele, digamos assim, exige muito de absorção da irregularidade do piso. Então, tudo isso ele avisa e conversa com o amortecedor, que também vai se comportar e vai ajudar na condução do veículo. Imagine isso num carro autônomo, né? Porque hoje, quando você está dirigindo, talvez você vê uma estrada esburacada, você dá aquela diminuída de velocidade, fala, deixa eu passar devagar aqui. Mas um carro autônomo talvez não consiga fazer essa leitura tão facilmente. Então, os sensores aqui, seja da suspensão, como ele comentou, seja no pneu, fazem com que tudo trabalhe junto para, então, superar esse trecho aí de estrada com tranquilidade, sem apresentar riscos, sem problemas de segurança. E você falou de carro autônomo, aí eu não posso deixar a bola quicando, né, Karina? Com certeza. A gente já trabalha numa tecnologia super interessante, né? Sim, de forma bem resumida, como é que esse carro autônomo ele anda? Ele tem câmeras estereoscópicas que ficam mapeando, né? O que está do lado direito, lado esquerdo, à frente e atrás. Então, a gente já trabalha num conceito em que essas câmeras estereoscópicas também vão visualizar lá na frente uma lombada. Depende, vão visualizar lá na frente um buraco. E aí, de forma antecipada, eles já vão avisar a suspensão. A suspensão Prepara a suspensão que ali na frente tem um buraco. Se prepara a suspensão que ali na frente tem uma lombada. Olha que coisa maluca, né? Interessante. É muita tecnologia, né? Muita tecnologia. Muita E tecnologia. aí, os carros elétricos? Porque, Juliano, o pneu com o carro elétrico é um novo desafio, né? Então, o carro elétrico parece que está vindo aí, um pouco indefinido algumas coisas, mas a gente sabe que o carro elétrico tem mais carga, mais peso, porque tem as baterias, pesam mais, tem mais torque, porque o motor dá a possibilidade de mais torque. É um carro que tem que reduzir bastante o desperdício de energia, porque quanto mais ele reduzir esse desperdício de energia, mais ele vai economizar da bateria, então vai aumentar a autonomia da carga da bateria, para não precisar ficar recarregando a bateria a cada poucos quilômetros aí. O barulho, sumiu o barulho do motor, então aí aqui nós temos a necessidade de ter pouco barulho. Então, o pneu está se modernizando também, nós fazemos vários e vários testes para cada vez ter um pneu mais adequado aí para carros elétricos. E em termos de amortecedor, como é isso? Mesma história, né, Falk? Primeiro que amortecedor e pneu fazem parte do triângulo da segurança, né? Exato. Então você tem pneu, freio e amortecedor. Quando um desses três estiver apresentando problema, é a sua segurança, né? É o seu
dirigir ali que pode estar em risco, tá? Então fique muito atento, toda vez que você sentir qualquer sinal de desgaste, tem que trocar, né? Vou pegar esse gancho então para a gente falar um pouco sobre amortecedor, né, para carro elétrico. A pergunta que sempre me fazem, como que vai ser, né? Então, primeira coisa, essa questão do peso. Carros elétricos realmente são mais pesados e amortecedores, uma das variáveis que a gente trabalha é com o peso do veículo. Então, muitas vezes ele pode ter o mesmo formato, ele pode ter o mesmo tamanho, tá? Mas por ele ter um peso diferenciado, aí a carga dele vai ser diferente. Então, eu vou ter que mudar toda a configuração de válvula aqui para que ele possa atender, né, essa necessidade de carga, tá? Uma outra questão também que eu quero comentar, quando a gente olha para a tecnologia, é que esse movimento aqui, ó, essa movimentação do amortecedor, ela gera um atrito. Se gera um atrito, isso gera energia. Então, a gente também já está trabalhando num projeto para que essa energia ela vá para a bateria do veículo e possa aumentar a autonomia desse carro. Ó, um spoiler aqui, eu não sabia disso. Você sabia, Falken? Que eles já estavam nessa evolução? A gente veio aqui para trazer novidade, legal, né? Olha que muito legal. Bacana. Mas, assim, um desafio que eu vejo, né, com bons olhos, é o que o Falco comentou. A questão do silêncio. O carro elétrico agora ele é muito mais silencioso. A gente tirou o motor. De tudo você tem ali, né? Do atrito do pneu no asfalto, a suspensão principalmente, né? Qualquer barulhinho do carro fica muito perceptível. Se você, por exemplo, não fizer, né, uma linha, se você não fizer um rodízio dos pneus, alinhando, balanceando, né? Aí você vai ter o pneu escamado. Então, imagina você andando num carro elétrico, todo silencioso, aquele pneu ele vai começar a fazer barulho. Aquele amortecedor que já está ruim, ele vai começar também, né, provocar barulho, aquela bucha rangendo e outras coisas mais, né? Exato. Então, tudo aquilo que estava escondido agora atrás do barulho do motor, ele se torna evidente. Então, cabe a nós, fabricantes, desenvolver também peças que sejam capazes de se adequar a essa nossa realidade, né? Realidade futura. E aí cabe também ao consumidor, né? Você que está aí do outro lado, não negligenciar a manutenção, né? Olhar o desgaste tanto do pneu, quanto da suspensão, quanto dos freios. Isso é muito importante quando a gente fala em segurança e também quando a gente fala no nosso bolso, né? Porque às vezes a pessoa faz tanta economia, só que não percebe o desgaste. E esses três componentes, eles andam muito junto. Não adianta ter um pneu zero e estar com a suspensão completamente já descalibrada, né? Desgastada, com problemas e vice-versa. Então fica essa dica aí para vocês que estão ouvindo. E principalmente em pneu, né, Foca? A questão de você calibrar semanalmente, né? Exato. Muita gente vai lá, troca o pneu, faz um grande investimento, agora meu carro tá ok. E aí nem calibrar o pneu ele calibra. Né? TWI. Quem sabe aí o que é TWI? Falken, ó, explica. É uma sigla em inglês, Tread Wear Indicator, que significa indicador de desgaste. Então, é um ressaltinho que tem nos canais dos sulcos do pneu, aqueles canais de drenagem de água que o pneu tem. Então, tem um ressaltinho lá. Quando chega naquele ressaltinho, é sinal que tem que trocar o pneu. Não espera ele ficar careca. Ficar careca ele já é muito perigoso. Chegou no ressaltinho, você vai encontrar as letras TWI no ombro do pneu. Dá uma olhada lá no ombro do pneu, assim tá TWI. Aí você vai ver o ressaltinho nesses lugares aí. Chegou no ressaltinho, troca o pneu. Chegou no ressaltinho, já está passível de multa, segundo o Código Brasileiro de Trânsito. Então, cuidado. Também você está arriscando aí tomar uma multa por nada. Mas mais do que isso, ele é perigoso. Começou a chover e você nunca... Né? Nós não temos um box de Fórmula 1 que troca o pneu em 3 segundos na hora que começa a chover. Então, é bom você ter pneus com os canais bem nítidos ali para conseguir drenar a água no momento da chuva. E olha, eu queria muito que o amortecedor também tivesse um TWI para indicar o momento de troca, coisa que não tem, né? Então, hoje o grande desafio, uma pergunta também que sempre me fazem, como eu sei a hora correta de trocar o amortecedor, Boa né? pergunta. Mesmo. Então, assim, preventivamente, a gente diz que a cada 40 mil quilômetros, né? Então, você colocou um amortecedor novo ou você tirou o carro 0 quilômetro, a ideia é que a partir dos 40 mil quilômetros, ele já está vencido tecnicamente. Então, você já tem aí uma sugestão de troca.
Tá? Agora, no dia a dia, começa a perceber se o seu carro, né, ele tem uma movimentação muito grande quando você passa em buraco ou até mesmo em lombada, né, quando ele faz barulho, quando ele faz rangido. Né? Então, quando você perceber também que o carro começa a derrapar, principalmente em curva. Né? Quando você põe o pé no freio também, você percebe que ele demora um pouco mais para parar. Isso também é sinal de que o amortecedor está ruim. Ou se não, você leva no seu mecânico de confiança, pede para ele fazer uma avaliação, com certeza ele vai ter, né, um conhecimento muito maior para dizer para você se aquele amortecedor está bom ou está ruim. E sempre estiver ruim, tem que trocar. Pessoal, pneu e amortecedor é segurança. Então não é só, de repente o carro está balançando, qual o problema do carro balançar? Pessoal, numa curva o carro vai se comportar de forma diferente. E, de repente, naquela manobra inesperada, que ninguém quer, mas acontece, porque você tem que desviar de um buraco, ou desviar, talvez, de um animal na pista, você vai exigir da suspensão, do pneu, muito mais do que o normal. E aí é que tem que estar tudo em ordem, para você conseguir fazer essa manobra com segurança, retornar na sua trajetória e seguir viagem, tudo isso com segurança. Então, fique atento. Pneu, calibrando constantemente, verificando ele de vez em quando, se não está gasto, quanto não chegou no TWI ainda, e também a suspensão, ficar de olho nela, fazer alinhamentos, fazer verificações, isso é muito importante porque é segurança mais do que tudo. E com essas dicas maravilhosas, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio aqui do Sob Pressão. Falcon, quer complementar alguma coisa, Juliano? Não, para mim tá ok. E com relação a competições, né? E aí? Acompanhar a pista, etc e tal. Importante também aí os amortecedores na competição, né, Juliano? Sim, sim. Hoje a gente tem alguns desenvolvimentos também, né? A gente patrocina hoje a TCR, né, que é uma categoria nova aqui no Brasil. Então a gente tem também um amortecedor de competição da marca Öhlins. Acredito que a Karina já deve ter ouvido falar, o Roberto também, né? Então é um amortecedor também da Monroe. E a tecnologia que a gente leva para as pistas é que vai até você também nas ruas, tá? Então quando Exato. você compra um amortecedor, mesma coisa com o pneu, né? É um laboratório a céu aberto ali, Nas as motos pistas de ali, competição. Mesma coisa. De ponta, sempre tem Öhlins. E aí que a gente está chegando ao fim, eu queria propor aqui uma brincadeira para vocês. Opa. Vamos lá. Vamos ver se vocês adivinham de qual veículo é esse amortecedor eletrônico. Enquanto Uau. vocês pensam, vou dar uma outra informação. A gente brincou aí com o celular, né? Que o celular substitui a calculadora, substitui aí a máquina fotográfica. Esse amortecedor eletrônico aqui também, ó, ele vai ter um sistema chamado Kinetic, né? Que ele vai ter toda uma configuração hidráulica agora, tá? Em que ele vai substituir a barra estabilizadora. Olha só, Uau. Roberto. Uau. Olha só, Karina. Uau. Tá? Então a gente já pensa, né, em novas tecnologias que substituam outros componentes. Tá ok? Simplifica o veículo. Simplifica o veículo. A montadora tem mais espaço ali no projeto do Exato. carro para desenvolver um compartimento um pouco, Elimina peso. Elimina peso, enfim. Então, né, só melhoria. Eu E vou aí? dar meu chute. É. Um Mustang. Um Mustang? Não. Putz, errei. um Audi RS. O dia que você testar esse carro, você vai lembrar desse amortecedor, Karina. Ai. É um McLaren 765 LT Spider. Uau! Não Olha tem mais só. 3, você só trouxe esse? A gente começa a montar o carro pelo amortecedor, tá, Vamos, a gente? gente já começa um ali embaixo, já a Isso. montar. Esse modelo aqui é da McLaren 765 LT Spider, né? Então a gente vê que essa tecnologia já está presente no mercado, né? Claro que é nos supercarros que a gente fala, carros Mas de vai alta chegar performance, nos carros. mas também vai chegar daqui a Nossos pouquinho aí. aqui nos mas carros é onde normais. Começa, né? A gente fala nas pistas, né? A gente sempre tem um grande laboratório também, aos poucos vai passando para as ruas. Mas que pena que ele só trouxe um. Juliano, obrigada por mais esse papo. Foi super rico. Acho que eu e o Falcon aprendemos várias coisas novas aqui. Sem dúvida, sem E, dúvida. enfim, se você tiver alguma dúvida sobre amortecedores ou pneus, esse time aqui pode ajudá-lo. Espero que você tenha curtido. Aonde que as pessoas encontram mais informações sobre a Monroe, Juliano? Olha, hoje a gente tem aí, né, os canais de atendimento ao cliente. Nós temos o nosso site, né, que é o monroe.com.br. A gente também tem um telefone onde a ligação é gratuita, que é o 08000 166 004, tá? Então estamos também nas redes sociais, né, com perfil no Facebook e também no Instagram. Então, quer saber mais sobre a Monroe, quer interagir com a gente, nos acompanhe lá, que nós teremos um imenso prazer
de atendê-lo, de responder todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos também, tá? Quero dizer que eu aprendi também com vocês. Obrigado por essa oportunidade, né? Agradeço aqui por esse bate-papo e estaremos sempre disponíveis aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado, Boa. Juliano. Muito Obrigada. obrigado a Monroe por estar aqui presente conosco. Muito obrigado, Karina. Obrigada, Foi um prazer gente. estar Obrigada a aqui. você que está nos ouvindo, nos assistindo. E se você, mais uma vez, quiser saber mais sobre pneus ou sobre amortecedores ou tiver alguma dúvida, pode mandar nos canais oficiais da Pirelli e Monroe e também no @ks1951, que eu estou lá disponível para bater um papo com vocês. Beleza? Um beijo e até a próxima.